Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo. Que bom que nós estamos juntos, nessa segunda aula ou na transmissão desse vídeo. E eu quero conversar com você no dia de hoje sobre o liberalismo teológico. Nós vamos ver, alguns nomes, que são trazidos à tona quando nós falamos sobre o liberalismo teológico e aqueles que foram, inclusive, também responsáveis pelos novos rumos tomados pelo protestantismo. Eu gostaria de já, em primeiro lugar, falar sobre Friedrich Schleiermacher, que viveu ali entre 1768 ao ano de 1834. Schleiermacher, ele foi um teólogo e um filósofo alemão que, embora antirracionalista, ele ensinou que não havia religiões falsas verdadeiras. Schleiermacher acreditava que todas as religiões, com maior ou menor grau de deficiência, ele tem por objetivo, ligar o homem finito com o Deus infinito, sendo o cristianismo, entre todas essas religiões, a melhor das opções. E Schleiermacher, ao harmonizar as concepções protestantes com as convicções de burguesia culta e liberal, ele foi considerado muito radical pelos ortodoxos e também visionário pelos racionalistas. De fato, o pensamento filosófico-teológico, embora tenha sido considerado liberal, pelos seus contemporâneos, estava mais próximo do transcendentalismo de Karl Barth. Um outro expoente, dentro dos teólogos liberais, é Johann David Michaelis. Ele foi um teólogo protestante alemão, viveu ali entre 1617 a 1691, e ele foi o primeiro a abandonar o conceito da inspiração literal das Sagradas Escrituras. Então, é um ponto importantíssimo dentro do nosso estudo. E muitos têm abandonado esse conceito de entender que a Bíblia não foi literalmente inspirada por Deus. E talvez isso aí tenha sido responsabilizada pela alta crítica. E é um ponto que nós temos já discutido e vimos na aula anterior. Um outro teólogo também liberal é Adolf von Harnack, que viveu entre 1851 a 1930, também um teólogo protestante alemão, e ele defendeu na sua principal obra, As Histórias do Dogma, a evolução dos dogmas do cristianismo pela helenização progressiva da fé cristã primitiva. Numa outra obra, A Essência do Cristianismo, ele reduziu a religião cristã a uma espécie de confiança em Deus, sem dogma algum e sem cristologia. E alguns ensinos, de Harnack continuam sendo difundidos hoje, porque é muito comum nós encontrarmos, alguns cristãos que vivem uma espécie de cristianismo sem Cristo. Albert Hitch também ele ressaltou o conteúdo ético da teologia cristã e afirmou que esta teologia, ela deve se basear na apreciação da vida interior de Cristo. Outro expoente é o teólogo alemão também, David Friedrich Strauss. Esse teólogo, ele exerceu muita influência no século XIX sobre os não teólogos e não eclesiásticos. Ele tornou-se professor na Universidade de Tübingen com apenas 24 anos de idade. 4 anos mais tarde, no ano de 1836, ele foi furiosamente afastado do cargo em virtude de sua obra denominada Vida de Jesus, que foi muito criticada e também muito estudada. No ano de 1841, ele lançou 12 volumes, A Sua Fé Cristã, Seu Desenvolvimento Histórico e o Seu Conflito com a Ciência Moderna. E nessa obra, O Conflito com a Ciência Moderna, ele negou completamente a Bíblia, a Igreja e a dogmática. Mas no ano de 1864, ele publicou uma segunda vida de Jesus Cristo, quando procurou, então, separar o Jesus histórico do Cristo ideal, segundo a típica dos liberais do século XIX. Até hoje, nós ouvimos esses estudos. Normalmente as pessoas nos perguntam, mas qual Jesus que você está se referindo?
ao Jesus histórico ou ao Jesus da Bíblia? Então, Strauss, em sua Antiga e a Sua Nova Fé, publicada em 1872, ele vai adotar, né, na sua teologia, princípios da evolução darwiniana, fazendo um contraste com a fé bíblica. Por esse motivo, ainda hoje, nós temos muitos cristãos que apoiam ao conceito darwiniano sobre a origem e evolução das espécies. Então, para Strauss, Jesus ele é meramente um homem. Ele insiste em que o necessário é escolher uma observação imparcial, né? E o Cristo e o Cristo da fé. E ele começou a ensinar que é preciso julgar o que os evangelhos dizem sobre Jesus Cristo pela lei lógica, pela história, pela filosofia que governa todos os eventos do tempo. Então, o seu conceito do mundo é o de matérias subindo para forma cada vez mais altas. Aquela pergunta: como foi ordenada nossas vidas? Ou como ordenamos as nossas vidas? Ele respondeu dizendo: autodeterminação seguindo a espécie. E um outro ponto é que nas obras de Strauss não há lugar para o sobrenatural. Quando você percebe muitos críticos fazendo uma oposição ao registro de alguns milagres de Cristo, muitos deles vêm com Strauss, porque Strauss ele tratava os milagres como mitos, contados para confirmar o papel necessário de Jesus Cristo. Daí as referências ao Antigo Testamento. Então, para Strauss, Jesus é apenas uma figura histórica, muito discutida nos dias atuais. Eu tive um professor de História e Arqueologia, né, num curso que eu realizei na PUC, que ele seguia essa linha. Então, isso é muito difundido nos círculos acadêmicos. E ele vai ser do seguinte pensamento, que da vida de Jesus Cristo nós nada sabemos. E tudo aquilo que é registrado nos evangelhos, de acordo com Strauss, é seguido de muito mito e muita lenda. Ele foi considerado o mais erudito entre os biógrafos infiéis de Jesus. E Strauss ele encerra o último capítulo da segunda vida de Jesus com essas palavras. Está escrito na sua obra: aparentemente, aniquilaram a maior e mais importante parte daquilo que o cristão se acostumou a crer concernente a Jesus Cristo. Desarraigaram todos os encorajamentos que ele tem tirado de sua fé e privaram-no de todas as suas consolações. Parecem que acham irremediavelmente solapados os inesgotáveis depósitos de verdade e vida que por 18 séculos tem sido o alimento da humanidade. O mais sublime atirado ao pó. Deus despido de sua graça, o homem despojado de sua dignidade e o laço entre o céu e a terra rompido. Recua a piedade em horror diante de um ato tão temeroso de profanação e forte como é na impregnável evidência da sua própria fé, e ousadamente conclui que não importa se um criticismo audaz tentar o que lhe aprover tudo que as Escrituras declaram e a Igreja crê acerca de Cristo, subsistirá como verdade eterna, nem sequer um jota ou um tio será removido. Philip Schaff, ele comentou que Strauss, ele professava admitir a verdade abstrata da cristologia ortodoxa, a união do divino e humano, mas ele perverteu esse conceito, emprestando um sentido puramente intelectual panteísta. Strauss negou os atributos e honras divinas, a gloriosa cabeça da raça, mas aplicou os mesmos atributos a uma humanidade acéfala. Então, Strauss foi um teólogo liberal que trouxe grandes prejuízos para a fé cristã, e esses prejuízos eles são observados até os dias atuais. E eu também não posso deixar de falar sobre Søren Kierkegaard, né, que viveu entre 1813 a 1855. Teólogo e filósofo dinamarquês, filho de um homem rico, né, que foi torturado por
dúvidas religiosas e sentimentos de culpa, Kierkegaard ele adquiriu os complexos, né, de uma natureza psicopatológica e possíveis deficiências somáticas. Ele estudou teologia na Universidade de Copenhague, né, na Dinamarca, e licenciou-se no ano de 1841. Ele atacou a filosofia de Hegel e afastou-se mais da Igreja Luterana por julgá-la muito pouco cristã. Para Kierkegaard, entre as atitudes, fases estética, ética e religiosa da vida, não havia medição, como na dialética de Hegel. E não há entre elas transição no sentido de evolução para chegar da fase estética à fase ética ou desta à religiosa. Ele acreditava que era preciso dar um salto, ser iluminado, converter-se instantaneamente para assim ser transformado inteiramente através do cristianismo, através do evangelho. Para Kierkegaard, só o cristianismo era capaz de vencer heroicamente o mundo, sendo o cenário, né, o panteísmo cultural de Hegel, totalmente impotente, né, contra a consciência do pecado e contra o medo e o terror. Então, os conceitos de Kierkegaard foram muito profundos, principalmente sobre os estágios da vida, sobre a diferença entre ser e existir, subjetivo e objetivo, desespero e também os critérios positivos para a verdadeira existência. E eu gostaria de citar aqui algumas coisas de Kierkegaard. Do estágio estético, né, ele entendia que o homem leva uma existência imediata e não reflexiva, faltando a diferenciação entre ele e seu mundo. Já no estado ético, o homem assume a responsabilidade pelo seu próprio ser e procura alcançar-se a si o que não pode fazer. No estado religioso, Kierkegaard reconhecia a impossibilidade de viver conforme gostaria e descobre que o pecado é não ser aquilo que Deus desejava que ele fosse. Quanto ao tempo, né, quanto ao espaço, Kierkegaard ele trata que o homem, na sua existência, né, a eternidade, significa que, embora o homem viva no tempo e no espaço, ele não está totalmente determinado por esses elementos. A existência fala de liberdade, possibilidade, ideal, obrigação. E o momento de decisão é quando a eternidade intercepta esse tempo. Então ele trata também sobre o objetivo cultural, né, que enquanto o homem fica entre o que é e o que ele pode, deve ser. Ele fala um pouco também sobre a essência do ser humano, que aparece quando traz a eternidade para dentro do tempo. Significa que cada homem há de sofrer porque vive numa realidade muito física. E ele está trabalhando aí a questão da liberdade versus o tempo. E tem um ponto também bem legal que ele vai tratar aqui. O único que realmente resolveu o paradoxo do tempo na eternidade foi Jesus Cristo. E que Cristo foi um paradoxo. Deus e homem, limitado e ilimitado, ignorante, porém conhecedor de tudo. Kierkegaard ele foi redescoberto na Alemanha por volta do ano de 1910, né, já no início do século XX, e é considerado, né, o precursor da teologia transcendental, de que Karl Barth, no século XX, tem sido apontado como o principal representante. Então, nós vamos ficar aqui. Essa é apenas uma pitadinha, né, que dentro das teologias contemporâneas nós precisamos, é claro, falar, né, sobre teologia liberal, que ainda tem abarcado e alcançado vários círculos teológicos, graças a Deus, que não é uma realidade presente na Faculdade Iguaçuana de Teologia. Mas a todo momento nós precisamos estar atentos com os perigos, né? Porque a teologia liberal foi responsável pela destruição de inúmeras igrejas na Europa e também nos Estados Unidos. Então, que Deus os abençoe e apreciem essa aula e tirem proveito do material que será disponibilizado para vocês ainda nesta semana. Um forte abraço a todos.